E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para resolver as questões da nossa prova de Ciências Contábeis da SFSEX de 2025, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Jean das disciplinas de Ciências Contábeis aqui do curso e faz parte da minha equipe aqui também o professor Danley Nascimento. Hoje aí, logo após a conclusão aí da prova, recebemos as fotos, né, das questões da prova e já começamos a resolver ali, conseguimos finalizar aí o trabalho, beleza? E agora vamos apresentar aqui para vocês. Reinaldo falou que tá mudo o som. Fala. Ei, Reinaldo, tá ouvindo aí, cara? Ok. Acho que dá uma olhada no teu som aí, Reinaldo. De repente você tá sem volume aí. Tranquilo, pessoal? Então, como eu ia dizendo, né, resolvemos aí a prova no mesmo dia, tá? E agora a gente vai passar aqui pelas 30 questões para vocês entenderem aí a metodologia de resolução de cada uma e a gente soltar no final aí da live o nosso gabarito preliminar, né, do curso. Tranquilo? A prova aí sem muitas surpresas, né? Uma prova aí já bem mais trabalhosa que a prova do ano passado, né? Avaliando aí os aspectos gerais, né? Mais trabalhosa porque aumentaram as questões de cálculo, várias questões de cálculo. A VUNESP não vinha colocando muitas questões de cálculo em contabilidade e esse ano ela usou e abusou aí, né, das questões de cálculo. Tranquilo? Vamos começar então. Peguei a prova tipo A para resolver. E aí a gente vai, quem tiver a prova tipo B e tipo C, vai se ajustando aí, tá? Com certeza não serão as mesmas alternativas aí no gabarito, né? Tá? E a gente ainda não conseguiu nenhuma prova tipo C para fazer a nossa arte, a nossa grade ali com o gabarito provisório. Se alguém tiver, conseguir enviar para a gente aí, ficaremos agradecidos, beleza? Então vamos lá, questão 21. De acordo com a legislação e respeitados os limites, o cartão de pagamento do governo federal é instrumento de pagamento utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado. Nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente para despesas, por exemplo, com suprimento de fundos. O cartão de pagamento do governo federal é emitido em nome, tá? E aí ele vem aqui com ordenador de despesa ou unidade gestora, unidade orçamentária, coordenador de controle e unidade gestora, né? A única que repetiu duas vezes aí foi unidade gestora, né, pessoal? E é unidade gestora, tá? Então é em nome da unidade gestora e é operacionalizado por uma instituição financeira, tá? Quem operacionaliza o cartão, logicamente, é uma instituição financeira, não vai ser o ordenador de despesas como tá ali, né? Então nosso gabarito aí, letra E. E onde que tá isso? Lá nesse decreto aqui, ó, decreto 5355, que trata sobre o cartão de pagamento. Tá? É um decreto aí de 2 páginas, né? Lá durante o nosso estudo da Lei 4320, em alguns tópicos ali que fala sobre o cartão de pagamento, eu indiquei, ó, tem um decreto na bibliografia, deem uma olhada nele lá para a nossa prova. Tranquilo? E aí o decreto foi alterado, ó, pelo decreto 6.370 de 2008. Esse aqui é o decreto que está lá na bibliografia, beleza? Então tá aqui, ó, emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição financeira autorizada. Então nossa 21 aí, gabarito letra E. Questão 22, em conformidade com o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, conhecida como nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o processo de licitação deverá observar fases em sequência. O parágrafo 2º do citado artigo prevê
que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, né, pessoal? Batemos isso aí também lá nas nossas aulas de administração pública, né? Então, preferencialmente, na forma eletrônica as licitações são realizadas, tá? Admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada e devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, tá? Aí, nosso gabarito aí, letra B, tá? Aqui eu coloquei um slide nosso lá, ó, da nossa aula, tá? A maioria das questões aí, como a gente já previa, estão nos nossos materiais, tá? Não coloquei todos os slides que tem as questões por questão de celeridade ali, né? O tempo fica bem curto para a gente conseguir a melhor imagem aí das questões e ainda fazer a montagem dos slides, né? Tranquilo? Aqui mais uma questão aí batida, ó, nas nossas aulas, né? Decreto-Lei 200 de 67. Aí ele deu um conceito, questão típica da VUNESP, né? Deu o conceito de uma das entidades da administração pública indireta e perguntou qual que é, né? Esse conceito é de quem, né? Então tá lá, ó, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, capital exclusivo da União, né? Então se o capital é exclusivo da União, já não pode ser economia mista, né? Direito privado, todas as outras são de direito privado, né? Menos a autarquia. Aí já fica 3, né? Criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência e conveniência da administração. Tá? Então vocês verão aí no nosso slide seguinte que trata-se da empresa pública, né? Então nosso gabarito aí, letra C. Batemos aí todos os conceitos, ó. Tá? Tá lá, ó. Criada por lei, personalidade jurídica de direito privado. Tranquilo? Aí a gente colocou esse quadrinho aqui também para vocês ficarem mais bisurados aí. O AESF, né? As iniciais de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Beleza? Questão 24, mais uma questão aí sobre licitações, né? Capítulo do controle das contratações da nova Lei de Licitações e Contratos prescreve que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de... Falei que isso aqui está muito atual, né? Esse conceito de gestão de riscos, né? Então, as licitações devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo. Isso aqui está lá no artigo 169 da Lei 14.133. Há mais uma questão aí tranquila dentro da nossa realidade aí do que a gente abordou no nosso curso, né? Algumas questões da 14.133 a gente abordou aí a letra da lei, né? E tem outras que a gente com certeza abordou aí em explicações e explanações, né? Lá naquela parte que nós falamos lá sobre a matriz de riscos, nós falamos bastante aí sobre esse assunto aí, né? Da, da gestão de riscos, beleza? Considere as seguintes informações. Aí a questão 25 já vem uma questão de cálculo aí, né? E aí, Matheus, beleza? Salve. Matheus, Reinaldo, José Otávio, pessoal que está com a gente aí, vamos chegando. Daniel, eu acho que está na área aí também. Tivemos que fazer a nossa live aí no canal alternativo do curso, porque teve um problema lá no outro canal, beleza? Considere as seguintes informações. Então, ele entregou aqui para a gente o volume de vendas, custo variável e o total dos custos fixos. E pediu para a gente o quê? O preço de venda por unidade para atingir o ponto de equilíbrio.
Tá? Então, para quem assistiu e revisou as nossas aulas de custos lá, né? Fez e refez os exercícios, com certeza lembrou do tio Eberlê lá na hora da prova, né? O nosso quadrinho aquele, né? Isso aí é custeio variável, né? E aí a gente tem que ter a equação do custeio variável em mente. Olá, Beatriz, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, nossa equação do custeio variável está aqui, né? Na vertical, receita de vendas menos os gastos variáveis é igual a margem de contribuição. Margem de contribuição menos os gastos fixos é igual ao lucro, tá? E aí, se ele falou em ponto de equilíbrio, a gente sabe que o lucro é zero, tá? Tudo que está em preto aí, com a fonte preta aqui na nossa tabela, são dados da questão, ó. A quantidade, 600 mil unidades, o custo variável unitário, né? E o gasto fixo total. Tudo isso aí ele deu pra gente. Agora a gente vai fazer o quê? Você que montou o quadrinho lá na sua prova, fez aqui de baixo para cima, né? Ó, se o meu lucro vai ser zero, a minha margem de contribuição menos 950 mil tem que ser igual a zero. Então só pode ser 950 mil a minha margem de contribuição. Beleza? Tranquilo. Só que eu já tenho aqui em cima também o quê? Que o meu gasto unitário variável, meu custo unitário variável é 13,50. 600 mil unidades vezes 13,50, 2 milhões e 100 mil de gastos variáveis. Tranquilo. Eu sei que a minha receita total menos os meus gastos variáveis tem que dar 950, né? Então, quanto que vai ser a minha receita total? 2 milhões e 100 mais 950, que dá 3 milhões e 50 mil. Agora, eu tô quase chegando onde eu queria, né? Que é o meu preço de venda unitário, né? O que que eu faço? O que que eu fazia lá? Dividia 3 milhões e 50 por 600 mil unidades. Vai dar o meu preço de venda unitário, para que eu esteja em equilíbrio, ou seja, com lucro igual a zero. Tranquilo? Gabarito aí, letra E. Questão 26. Sobre os critérios de avaliação dos estoques, de acordo com o Manual de Contabilidade Societária, a principal diferença entre valor realizável líquido e valor justo é que o primeiro, né, o valor realizável líquido, representa um montante líquido que a entidade espera realizar no decurso normal de suas operações, enquanto o valor justo representa o quê? Tá? E aí ele modificou o conceito aí um pouquinho, né? Utilizou aí sinônimos e colocou lá na letra D, tá? Por quê? Porque tá aqui o conceito, ó, do valor justo, ó. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado, para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração, tá? Mesma coisa que está escrito aqui na D, ó. Montante que poderia ser obtido pelos mesmos estoques, né? Ó, o mesmo estoque, quando trocados no mercado, tá? Isso aqui tirei lá do CPC 16, que a gente bateu nas nossas aulas de custos e também foi recomendada, né, a leitura, marcação e revisão do CPC 16 como sendo um dos principais. Aqui ele tentou dar uma enrolada na bandeira, né? Colocou ali Manual de Contabilidade Societária, mas pelo CPC 16 aí a gente desenrolava a questão. Então aí gabarito letra D. Questão 27. Então aqui tem informações aqui para responder as questões 27 e 28, né? Mais uma questão sobre o orçamento, envolvendo aí cálculo básico. O ano passado caiu uma assim também, e isso é muito bom, né? Nas nossas aulas eu costumo falar
Quem passa no concurso da SpaceX vai ser contador da área pública, vai trabalhar com orçamento, fatalmente, em algum momento da carreira, vai trabalhar com orçamento, e aí tem que estar ligado aí nos principais conceitos de administração financeira e orçamentária. Tá? Ele deu aqui, ó, receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, tá? E aqui ele deu as fases, né? Ó, as fases das receitas orçamentárias e as fases das despesas orçamentárias. A gente tem que saber ler, né, as tabelas que vêm, isso aí é extremamente importante, né? Então, na vertical, ele nos entregou receitas e despesas divididas pelas suas etapas, né, ou pelas suas fases. E aqui nas colunas, né, nas duas colunas, ele colocou as receitas e despesas correntes e de capital, né? Tranquilo? E lá na direita ele ainda nos ajudou, nos deu aí os totais. Só que tem uma coisa, o que está no quadro aqui é até o mês de novembro. E para fechar o ano todo, a gente tem que considerar as operações que ocorreram no mês de dezembro. E aí vocês vão ver que a 27 ela vai exigir que a gente use apenas as informações do quadro, porque ela vai datar ali, né? A informação que ela quer é dessa fotografia aí, no último dia de novembro. E a 28 não. A 28 vai pedir lá em 31 de dezembro. Aí a gente vai ter que complementar as informações do quadro, montando um outro quadrinho ali resumido. A gente não precisa de todas as informações que eles deram. E essas duas questões são aí um pouco mais, principalmente a 28, né? Um pouquinho mais complexa que a do ano passado, mas foi na mesma pegada, não precisava usar todas as informações que eles deram para resolver as questões. Vamos lá então? Entendido aí o que veio de informações, vamos ver o que ele pede agora. Ó. Em 30/11, a economia orçamentária. Tá? Então, conceito aí extremamente importante, né? Economia orçamentária. Eu vou apurar a minha economia orçamentária quando eu comparo a minha dotação atualizada. O que é a dotação atualizada? É aquela dotação orçamentária final, já aprovada ali alguma concessão ali de alguma autorização de crédito adicional. Isso aí é um exemplo da dotação atualizada. O valor publicado na LOA mais um crédito adicional especial que foi autorizado ali durante o exercício. Aí vai atualizar a dotação, né? Então, dotação orçamentária atualizada menos a despesa empenhada vai me dar a minha economia orçamentária. E eu vou considerar o universo das receitas correntes e de capital para isso. Então, da onde que eu vou tirar a informação? Tá aqui, ó. Dotação atualizada das despesas dessa linha aqui, ó. Total da dotação atualizada, 3.536. Total das despesas empenhadas, que é o que foi executado no exercício, né? Ou seja, eu vou saber se eu executei mais ou menos do que estava aprovado na lei orçamentária. Tranquilo? No caso aqui vai ser menos. Realmente eu tenho uma economia orçamentária. Ele poderia ter complicado. Ah, teve uma economia orçamentária. Foi neutra, né? Não teve um equilíbrio orçamentário. Ele poderia ter complicado ali nas alternativas. Beleza? Fala, Daniel. Tranquilo? Tamo junto, meu parceiro. Tá? Então, fiz um quadrinho lá, coloquei essas informações aí que a gente garimpou ali, ó. Dotação atualizada menos a despesa empenhada. Vai dar a nossa economia orçamentária de 340 mil reais. Beleza? Nosso gabarito aí, letra E. Se alguém tiver alguma dúvida aí durante a resolução, pode ficar à vontade para perguntar.
28. Considerando essas informações, o valor do resultado da execução orçamentária em 31/12. Aí ele já não quer mais a economia orçamentária, né? O resultado orçamentário é o quê? A receita arrecadada menos a despesa empenhada. Aí eu já vou pegar outra informação lá. Ó, receitas realizadas ou receitas arrecadadas, né? Ó, 3.366.000 menos despesa empenhada. Ele quer o resultado orçamentário, né? Menos 3.196. E vai dar quanto? Ah, e ainda eu esqueci de um detalhe, né? 3.336 menos 3.196 é só até 30 de novembro. Ainda eu tenho que considerar dezembro para chegar nessa data aqui, ó. Beleza? Aí o que aconteceu em dezembro? Teve mais receita arrecadada aqui de 108 e teve 75.100 de despesa empenhada. Vamos verificar lá aqueles eventos. Ó, no mês de dezembro, arrecadação da receita tributária, isso aqui vai somar, né, as arrecadações e uma transferência corrente recebida aí, né? Então essas duas aqui vai fechar aqueles 108 lá da arrecadação de dezembro. E os dois empenhos vão aumentar, logicamente, a despesa empenhada, né? 40 mais 34, que vai dar os 75 e pouco lá. 75.100, eu acho, né? Entendido aí? Beleza, daí como ele já tinha nos dado aqui a ideia, né, de fazer a tabela ali na horizontal, coloquei aqui novembro e dezembro, apurei os totais e fiz a diferença, né? Resultado orçamentário, 202.900. Gabarito letra C. Questão 29. De acordo com a estrutura conceitual para relatório financeiro, nosso glorioso CPC 00, né? O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. Isso aí é lá no final do CPC 00, né, pessoal? A gente abordou nas nossas aulas de contabilidade geral. Sob o conceito financeiro de capital, tal como caixa investido ou poder de compra investido, capital é sinônimo de, aqui na cara do gol, letra A, né? Capital são os ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Tá lá no 8.1, ó, no conceito de capital, tá? Conceito financeiro de capital, ó. Tranquilo? Gabarito, então, letra A. Questão 30. Considere as seguintes informações relativas ao encerramento do último exercício financeiro de determinada entidade pública. Então ele deu ali, ó, previsão da receita, fixação, um monte de informação. Vamos direto lá para o que ele está pedindo, né? O que ele está pedindo? Considerando essas informações, o balanço financeiro da entidade apresentará para o exercício seguinte um saldo de. O saldo do exercício seguinte, né? Tranquilo? Então a gente monta um balanço financeiro. Tá? O tio Eberlê já trouxe pronto aqui, né? Que domingo de noite a gente não vai ficar viajando muito aqui na maionese, né? O que o balanço financeiro tem como estrutura aí? Os ingressos e os dispêndios, tá? Vendo aí uma visão mais tirando o zoom aí, né? Balanço financeiro trabalha com entrada e saída de caixa
tá? Então, a gente tem que ver todos os eventos aqui que se relacionam a entradas ou saídas de caixa. E tem mais uns detalhezinhos aí, né? Que o balanço financeiro, lá nos dispêndios, ele tem que colocar o total da despesa empenhada, tá? Então, embora a gente trabalhe aí a parte financeira, tem que colocar o total da despesa empenhada. E a contrapartida dela, para que o total feche, é o quê? A inscrição de restos a pagar como receita extra-orçamentária, beleza? Então vamos lá. Previsão da receita orçamentária, não vai entrar no nosso balanço financeiro. Fixação da despesa, 544, também não vai entrar. Arrecadação de impostos, vai, né? Financeiro que entrou, tá lá, ó, nos meus ingressos, receita orçamentária, arrecadação de impostos, 394. Utilizei o dado, ok. Empenho da despesa, eu preciso usar lá nos dispêndios, tá lá. Usei também. Liquidação, não vai importar aqui, porque ele já deu o quanto foi inscrito em restos a pagar. A gente não vai precisar fazer o cálculo ali, quanto tem em restos a pagar processados, quanto que tem em não processados. Ele já nos entregou aqui, ó, inscrição de despesas em restos a pagar, que tá lá na teoria do balanço financeiro, né? Lá no MCASP tem, né, que as inscrições em restos a pagar são acrescentadas, né, entre as receitas extra-orçamentárias para compensar, né, aquelas despesas que foram empenhadas e que estão aqui nos dispêndios, mas não foram pagas, né? Não houve o desembolso financeiro. Beleza? Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Não sei se o link já está no grupo de contabilidade lá. Tá, já está lá e vi que o pessoal está aqui. Excelente. Qualquer coisa, vão colocando mensagem aí, pessoal. Tá, beleza. E aí o saldo do exercício seguinte, esse aqui, ó, eu não tinha, ó. Tá? Até ficou legal, ó. Deu para pintar ele de vermelho aqui, ó. Isso aqui eu não tinha. Mas com todas... E o veículo não interessa aqui, porque não movimentou o caixa, né? Então usei todas as minhas informações. Considerando essas informações, qual é o saldo do exercício seguinte? Então fiquei na cara do gol, né? Coloquei aqui todos os ingressos, de acordo com o que está previsto lá no MCASP, e coloquei aqui todos os dispêndios, ou não, coloquei quase todos os dispêndios, né? O único dispêndio que ele me deu lá nos dados, eu coloquei, e ficou faltando o saldo do exercício seguinte que eu não tinha. Aí como que eu vou achar o saldo do exercício seguinte? Lá em cima eu totalizei, deu 578 mil. Lá não estava faltando nada. E aqui embaixo o total tem que ser o mesmo. Então, como eu já tenho aqui 544, é só fazer a diferença. 578 mil menos 544 vai dar os 34 mil aí do saldo para o exercício seguinte. Gabarito letra A, beleza? Aqui questão que o aluno tem que ter bastante segurança aí para resolver, porque quem chutou não chutou 34. Quem chuta nunca chuta nos extremos, né? E aí o 34 aí é um valor baixinho, né? O pessoal que tava legal aí no papiro conseguiu chegar nessa resposta. Fala, Daniel Cruz. Carralaria. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá, questão 31. Mais uma questão teórica aí, né? MCASP, né? Sempre a gente fala, o MCASP tem que ser o livro de cabeceira de vocês. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, quanto ao aspecto fiscal, as demonstrações contábeis e as diretrizes para relatórios fiscais têm objetivos diferentes. Então ele está falando de duas coisas ali, né? Sobre demonstrações contábeis e
Diretrizes para relatórios fiscais. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecimento de informações úteis sobre a entidade que reporta a informação. Perfeito. Voltadas para fim de prestação de contas e responsabilização. E os relatórios fiscais são utilizados principalmente para a questãozinha lá do nosso MCASP e também da estrutura conceitual, né, do setor público. E aí, decoreba pura, né? Mas tem todo um sentido aí para que seja esses itens aí, né, os objetivos dos relatórios fiscais. Gabarito letra B tá lá na página 25 do MCASP, ó. Lá ele separa em A, B e C, ó. E aqui na nossa questão, ele condensou aí letra A, B e C, né? Então, para que servem aí os relatórios fiscais? Analisar opções de política fiscal, definir essas políticas e avaliar os seus impactos, determinar o impacto sobre a economia e comparar os resultados fiscais nacional e internacionalmente. Tranquilo? 32. Em relação ao balanço orçamentário, segundo o MCASP, mais uma do MCASP, né? As despesas devem ser discriminadas por dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação. E serão demonstradas por... E aí? Aí ele coloca algumas coisas que nem existem, ó. Índice da despesa? Não, né? Aí aqui, essas duas aqui existem, ó. Modalidade de aplicação e elemento da despesa. Função e subfunção existe, né? Classificação funcional, programa e ação existe também. Categoria econômica e grupo de natureza de despesa. Esse aí é o gabarito. Beleza? Confere. Tá lá na página 552 do MCASP, ó. Né, que ele fala lá que o balanço orçamentário demonstrará também, né, porque no texto ali tinha como que ele demonstra as receitas e tal, né? Ele demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa. Tranquilo? Inclusive lá numa das últimas aulas aí, a gente bateu lá os quadros, né, das demonstrações contábeis e o quadro do balanço orçamentário dá bem para ver isso, né? Categoria econômica, por quê? Porque ele traz ali na primeira coluna, ele coloca assim, receitas correntes. Aí vem o tricopasto, né? Tributárias, contribuições, patrimonial, beleza? Então, receita corrente é a categoria econômica. Grupo de natureza de despesa, por exemplo, tributárias, tá? É nessa classificação aí que vem lá. Gabarito letra E. 33. Considere as seguintes informações relativas a uma compra por uma entidade pública, tá? Aqui ele deu todos os dados aí da compra e aí vem com a questão, né? Sempre para ganhar tempo vocês têm que descer lá para a pergunta, né, pessoal? Aí o nosso Danley tá junto aí, ó. Danley que faz parte da nossa equipe aí de contábeis do Cidade. Salve, Danley. Trabalhamos das 13 até quase às 20 aí, né? Resolvendo a prova e montando os slides aí. Essa parceria aí é forte. Tá, então vem a questão aqui, ó. A entidade deprecia seus ativos conforme método das unidades produzidas. Também batemos isso aqui, né, pessoal? Lá nos métodos de depreciação. Inclusive, a questão do ano passado cobrou um cálculo de depreciação pelo método da soma dos dígitos. E eu alertei o pessoal aí, ó, pode cair o método das unidades produzidas. E nada mais é do que dividir, né, o valor depreciável pelo valor total de unidades que aquela máquina vai produzir durante toda a sua vida útil. Beleza? Só que, logicamente, ele não pede o valor de cada
de cada unidade. Ele vai pedir por períodos, né? E aí a gente tem que dar uma gastada a mais aí no cérebro da gente. Reinaldo, a Vunesp está gostando de cobrar método diferente do linear. Exatamente. Esse ano não nos pegou de surpresa, né? E aí, pessoal, quem está acompanhando aí, estamos na 33. Quantas vocês estão acertando aí até o momento, pelo nosso gabarito? Nessa hora todo mundo se esconde, né? Vamos ver quem é corajoso para falar. Salve, Danley. Tá, beleza. Aí o que a gente tem aqui, então? A máquina foi adquirida em 1º de abril, o valor da aquisição foi 2 milhões e 40 mil e a estimativa de uso é 5 anos. Beleza. E aqui é o que interessa, ó. 200 mil unidades ela vai produzir durante a vida útil dela. Estimativa do valor de venda da máquina é 408 mil reais. O que é isso aqui? O valor residual. Para eu encontrar o valor residual, eu tenho que pegar o valor contábil, né? Que aqui no caso vai ser o mesmo valor de aquisição. Valor de aquisição menos valor residual vai dar o valor depreciável, que está aqui embaixo já, ó. 1.632 mil. Beleza? A entidade deprecia pelo método das unidades produzidas. Dessa forma, a despesa de depreciação em relação à máquina no ano de 2023 foi D, tá? O ano de 2023. Então, ela comprou em 1º de abril. E tem mais uma informação relevante aqui, ó. Produção no ano da aquisição, né? 27 mil unidades. Aí aqui nos deixou na cara do gol, né? Eu pego o valor depreciável, divido o valor depreciável que está aqui, né? 1.632, divido pelas 200 mil unidades que serão produzidas em toda a vida útil e depois multiplico por 27 mil, que é a quantidade de unidades que foi produzida no ano. Tá bom? E aí a gente chega lá nesse resultado aqui, ó. 220.320 reais. Depreciação para o ano de 2023. Tranquilo? Provavelmente uma questão aí que já caiu em outra prova, porque ele nem trocou o ano aqui, né? Poderia ter colocado aqui 2025, né? Reinaldo acertou 10 de 13 até agora e o José Otávio também. Excelente. Nosso curso aí tá bastante completo, né, pessoal? Então tá ficando aí cada vez melhor aí para que os nossos alunos consigam fazer notas altas na prova. Questão 34 aí, uma questão dada pra gente, né? Essa aí tava lá nos nossos slides, né? Um dos lançamentos mais básicos aí que tem da contabilidade pública. Ele contou uma historinha ali e depois pediu um lançamento. O registro da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, conforme o artigo 35 da Lei 4320, e decorre do enfoque orçamentário dessa lei, tendo por objetivo evitar que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva. Historinha até aqui, né? O registro contábil da arrecadação da receita durante a execução do orçamento, considerando a natureza da informação orçamentária, será, tá? Vamos lá. Natureza de informação orçamentária. Quais as contas são de natureza orçamentária? 5 e 6. 5, o capo, né? E o cepo. 6. Controle da aprovação do orçamento, controle da execução do orçamento. Perfeito? Então, tudo que não tem 5 no início ou 6, eu elimino. Ó. Letra A e letra B estão fora. Aqui, 5 e 6. Ó, 6 e 6. Aí já ficou só os lançamentos orçamentários. Beleza? Só que eu tô lançando o quê? A arrecadação da receita. A gente sabe que a execução do orçamento
não ocorre um lançamento na vertical, perdão, não ocorre um lançamento na horizontal entre uma conta 5 e outra 6, que é o que está aqui na C, ó. Não é 5 e 6, é 6 e 6, beleza? Tá, e aí agora a gente vai ficar entre duas. Aí o que que eu tenho agora? Nome das contas, ó. Crédito disponível e receita realizada. Eu não vou mexer no crédito disponível se eu estou realizando uma receita, eu estou recebendo uma receita orçamentária. Qual que vai ser a contrapartida dela? Receita a realizar. Beleza? Então, nosso gabarito aí, letra E. E tá lá a fotinho lá do lançamento, ó. Retirada do MCASP. Questão 35. Ele entregou aí uns dados, né? Questão de custos. Fazia tempo que não caía uma questão de cálculo aí de custos. E nem de gerencial, né? Agora teve aquela lá do ponto de equilíbrio e teve essa aqui de custos que envolve a 35 e a 36, né? O professor de custos fica mais feliz esse ano aí com a banca por ter caído alguma questão de cálculo. Considere as seguintes informações de fabricação de determinada empresa industrial relativas ao último mês do segundo trimestre de 2024 para responder às questões 35 e 36. Tá, a gente não fica lendo tudo aí na íntegra, né? A gente vai vendo a estrutura. O que que ele deu? Ah, custos indiretos por atividade, ó. Preparação de ordens, preparação de máquinas, custos indiretos, beleza. Aqui, outras informações, ó, custos diretos, ó, materiais diretos e mão de obra direta. Ah, aqui ele deu quantidades de ordens de serviço, ó, quantidades de preparações, quantidades referente àquelas atividades lá, ó. Qual é o método de custeio que trabalha com atividades, o ABC? Vai ter alguma coisa de ABC, né? E também ele pode cobrar alguma coisa do absorção, porque ele deu aqui a estrutura dos custos indiretos e aqui custos diretos, né? Show! Vamos lá ver o que que ele quer? Vamos ler aqui embaixo antes. Na apuração de custeio por absorção, os custos indiretos de fabricação são alocados aos produtos, utilizando como critério de rateio horas máquina empregadas. Cadê as horas máquina empregadas? Aqui, ó. 1.000 mais 2.000. 3.000 horas máquinas eu tenho. Isso aqui é por meio deles que eu vou ratear o total dos meus custos indiretos de fabricação quando eu for fazer um cálculo pelo custeio por absorção. Legal. E pelo custeio ABC, tá lá, ó, direcionadores de custos das atividades para fazer a apuração, né? Tranquilo. 35, se for utilizada como forma de alocação, custeio por absorção, o valor total dos custos do produto aspirador tipo 1. Ah, ele tem dois produtos, ó. Aspirador tipo 1. Quanto que vai ser o total pela absorção? Logicamente vai ser materiais diretos, mais mão de obra direta, mais a parcela dele de CIF. Como que eu sei a parcela dele de CIF? 244.800 dividido por 3.000, porque ele falou aqui para mim que é a horas máquina a base de rateio, tá? Total do CIF dividido pelo total da base de rateio, né? Vezes a quantidade de horas lá no aspirador tipo 1. Professor, não estou entendendo. Então tá lá, ó, tabelinha do tio Danley, ó. Materiais diretos do aspirador tipo 1, 136. Mão de obra direta, 61.200. Beleza. CIF, como é que é o critério de rateio? Horas máquina. Tranquilo. O que a gente fez aqui? 244 dividido por 3.000 vezes 1.000. Aí o Danley explicou direitinho aqui, ó. A quantidade de horas máquina empregadas no aspirador 1 é 1.000.
1.000 horas, que representa 33,33% das 3.000 horas que são gastas para produzir os 2 aspiradores. Perfeito. O total são 3.000 horas, né? As 1.000 horas representam 33,33%. Então seria 244.800 vezes 33,33%, que dá o CIF, né, que diz respeito ao aspirador tipo 1 é 81.600. Ele colocou lá no início também 81.600, beleza? Então quanto que é o custo total? É materiais diretos mais mão de obra direta mais CIF, beleza? Ah, mas como que o senhor falou que dava para dividir o CIF diferente ali, o senhor estava falando? Seria assim, ó, 244.800 dividido por 3.000 vezes 1.000. Quanto que vai dar isso aqui? Os mesmos 81.600. Beleza? Então tá lá, nosso gabarito, letra D. 278.800. Reinaldo, deixei essas duas por último. Depois que marquei o gabarito, achei resposta, só não sei se tá certo. E aí, fala pra gente aí se tu acertou elas. 36, com base nas informações, né? Nas mesmas informações, o total de custos do produto aspirador tipo 2, adotando o custeio baseado em atividade, será de... Aí a gente já conhece os dados, agora a gente vem direto para a tabela, né? O 2 aqui, materiais diretos e mão de obra direta, vai ser o mesmo que ele já nos entregou aqui, ó. Tá? Agora a gente vai ter que calcular com base em cada um dos direcionadores de custos aqui, ó. Por exemplo, ó, preparação de ordens de serviço. O custo foi 163, tá? 163 dividido por quanto? Por 600, que é a soma aqui, ó. É 40 e aqui é 3.000, tá? Como é que a gente dividiu aqui? 163.200 dividido pelos 600, que é o total daquela base, vezes 200. Por que vezes 200? Porque no aspirador 2, a quantidade de ordens de serviço foi 200, que vai dar 54.400. Perfeito. Então, desses 163.200, 54.400 é do aspirador tipo 2. Beleza. E agora a gente vai fazer o rateio dos 81.600. 81.600 dividido por quanto? Por 40, que é o total, né? Preparação de máquinas, ó. Quantidade de preparações de máquinas. O total do custo de preparação de máquinas dividido pela quantidade total de preparação de máquinas, vezes a preparação de máquinas necessária para a produção do aspirador tipo 2, vezes 20. Vai dar 40.800. Ou seja, desses 81.600, 40.800, 40.800 é do aspirador tipo 2. Perfeito? Que vai dar um total de 95. Ah, eu achei que era um outro, né? Aqui é o total, né? São só dois aqui, ó. Eu já estava procurando, cadê o rateio desse outro aqui? Mas não é a soma, né? Dos anteriores. Perfeito? E a quantidade de horas máquina é um direcionador que foi utilizado ali para nossa... para o nosso rateio do CIF total. Beleza? Então, quanto que é o custo total pelo método ABC do aspirador 2? 489.600 dos materiais diretos, mais 408 da mão de obra, mais 95.200 do nosso CIF, né? 992.800. Beleza? Gabarito, letra A. Se na próxima questão ele pedisse o do aspirador 1 pelo ABC,
ia somar esses dois aqui, mais o quê? 244.800 menos 95.200, tá? Assim, quem for continuar, quem tiver idade aí e não conseguir esse ano e for continuar fazendo a prova da SpaceX, cada vez mais vai ter que ter esse bizu aí de fazer as contas de forma organizada, criar uma memória de cálculo ali para cada questão para conseguir estar organizado, tá? O pessoal que vai ficar nas vagas aí, o pessoal que conseguiu se organizar, conseguiu absorver o impacto, porque vocês vêm aí de uma realidade que a prova vem sendo muito teórica, mas nós não negligenciamos a preparação de vocês aqui no curso, né? A gente se preparou com força aí lá em custos, em gerencial, em análise de balanço. Quem levou a sério aí chegou cuspindo teoria e cuspindo número também na prova. Tenho certeza disso. Tá? Vocês tinham munição aí para combater essa guerra aí. 37. Determinada empresa possui, ao final de um exercício financeiro, os seguintes saldos contábeis. Ó, ele deu os saldos contábeis lá. Ó. Considerando esses dados, assinale a alternativa que identifica corretamente o prazo médio de rotação dos estoques. Essa aqui é, assim, é uma das únicas aí que pode dar alguma polêmica. Quero perguntar aí, pessoal, o que acharam aí? Daniel, Reinaldo, Otávio, o que vocês acharam aí dessa questão? Delgado, Matheus, me ajudem. Ó, seguinte, cálculo do prazo médio de estoques, né? Porque tá aqui, ó, considerando esses dados, assinale a alternativa que identifica o prazo médio de rotação dos estoques. Eu tinha primeiramente, qual é a fórmula do prazo médio de rotação dos estoques? Tá aqui embaixo, ó. Estoque médio dividido pelo CMV vezes 360. Tá? Essa aqui é a fórmula. Então, a gente precisa do estoque médio e a gente precisa do CMV. O CMV ele nos deu, tá lá, ó. Aí a gente tinha o estoque final e tinha o compras. E aí a gente tinha que calcular, né? Tinha que calcular o estoque inicial. E aí a gente tem aquela fórmula lá, clássica, né? CMV é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final. CMV eu tenho 1.360.800. É igual ao estoque inicial, que é o que eu quero descobrir, mais as compras, que estão aqui, ó, 1.155.200, menos o estoque final, que está aqui, que eu tenho também, ó, 189 mil. Fiquei só com uma variável, né, que é o estoque inicial. Então tá lá, ó, estoque inicial igual, fazendo toda essa jogada aí, né, mais alguns menos outros, 5.400. Beleza? $5.400 é o estoque final. Beleza? Todo mundo chegou nesse estoque final aí? Matheus, Reinaldo, ajudem seu gado. E aí eu vou fazer o estoque médio. Estoque final mais estoque inicial. 5.400 mais 189. Tá? Essa conta aqui, ó, que o Danley fez aqui pra gente. Eu fiz aqui fora ela, repeti ela de novo. Tá? Para vocês verem ela acontecendo aí, porque ela é fundamental para a resolução da questão.
Aí o que que acontece, né, cara? O nosso Danley, ele falou que já viu questão da Vunesp e como era um exercício financeiro, a questão não dividia por 2. Por quê? Porque o estoque médio, a fórmula do estoque médio é estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Eu somo os dois e faço uma média. Isso aí é o estoque médio. Beleza? Só que aí a Vunesp é engraçadinha. Ela já cobrou em algumas questões que o estoque médio era só a soma dos dois. Não dividia por 2. Sendo a soma dos dois dá 194.400. Tá? Então, no lugar do estoque médio lá a gente vai colocar 194.400. Aí a gente vem para a fórmula do prazo médio. Prazo médio do estoque é igual ao estoque médio dividido pelo CMV vezes 360. E seria o que então? Prazo médio do estoque igual. Estoque médio seria o total, 194.400, dividido pelo CMV. Quanto que é o CMV? Ele nos deu lá 1.360.800 vezes 360. Fazendo essa brincadeirinha aqui, prazo médio do estoque igual a 50 dias. Aproximadamente, né? 50, alguma coisa. Beleza? Beleza. E se a gente dividisse aqui por 2 e realmente fizesse o estoque médio, aí a gente acharia 25. 25 é longe de tudo aqui, ó. O mais perto seria o 28. Tá? Só que a gente, no nosso gabarito aqui, a gente se abraçou no 50 aqui. Por quê? Porque já tem essa jurisprudência aí da Vunesp, né? Fala pra gente aí se vocês viram essa questão aí já. Alguém que tá com a gente aí já viu essa questão parecida com essa aí. Tranquilo? Então, o nosso gabarito aí, letra C, 50 dias. Questão 38. As informações a seguir foram extraídas do balanço patrimonial de determinada empresa encerrado em 31/12/2024. Vou colocar aqui essa caneta que eu não gosto muito de azul. Aí ele deu aqui as informações, né? De acordo com essas informações, adotando critérios de arredondamento, é correto afirmar que essa aqui eu falei também, né? Desde que saiu a, a nova configuração da prova ali, né? Para 30 questões eu falei, ó, aquelas 5 questões que vinha de análise de balanço, vem tudo numa só agora. A Vunesp vai fazer isso, e eles fizeram, né? Aí, o que que a gente faz aqui, ó? A gente escolhe a mais fácil de analisar sempre, tá? E a primeira fórmula que a gente aprende é liquidez corrente. Liquidez corrente, LC, é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aí eu vou classificar minhas contas aqui. O nosso amiguinho aqui que nos emprestou a prova dele classificou tudo correto, ó. Ativo circulante, ativo circulante, ativo circulante. Cadê o passivo circulante? Aqui tem mais uma, ó, do ativo circulante, ó. Passivo circulante já deu total, ó. Então a gente está na cara do gol para fazer o índice de liquidez corrente. Estão lá as contas, ó, do ativo circulante, ó. Exatamente o que o nosso amigo classificou aqui, ó. Impostos a recuperar, caixas e equivalentes de caixa, estoque de mercadoria e clientes. Tá lá, ó. Quanto que dá essa galera toda aqui? 6.211.800. Ativo circulante. Então a liquidez corrente vai ser 6.211.800
dividido pelo passivo circulante, que ele já nos deu lá, ó, né? Tá aqui também a gente retirou, ó, dividido por 4 milhões, 284 mil. Beleza? E aí é aquela historinha lá de dividir no braço, né? Quando você fizer essa divisão, a liquidez corrente vai ser 1,45. E aí o cara que está desenrolado, ele já marca e vai embora. Beleza? A gente não vai resolver cada alternativa aqui, né? Que não é o objetivo hoje aqui. E hoje é pra gente soltar o gabarito preliminar aí. Beleza? Alguém achou diferente disso aí? Se pronunciem aí. 39. Nos termos da Lei 4320, falei que ia cair. Ó, teve uma lei complementar do ano passado, 2024, sobre cessão de créditos pelos entes da federação. Artigo 39A da Lei 4320. Tá? Então, a lei lá de 64 teve uma lei complementar em 2024, acrescentando o artigo 39A. E eu fiz uma aula bem legal lá, porque esse assunto é parecido com operações com duplicatas, né? E aí, cara, a gente viu que ele ainda colocou na questão 39. Será que é coincidência ou não? O artigo 39A da 4320 foi cobrado na questão 39. Que bacana, hein? Ó, o Reinaldo acertou, lembrou lá na hora. Bom, excelente, Reinaldo. E aí, cara, a gente estudou bem detalhadamente ali, porque o artigo 39A é grandão, o pessoal vai ter que estudar ele agora para as próximas provas. E tá bem no início do artigo ali, tá? Tá bem no início do artigo a resposta. Então, nos termos da Lei 4320 e de lei específica que autorize a União, o Estado, o DF ou o município, poderá ceder onerosamente direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento. É isso que ele quer saber, ó. Que o governo pode ceder direito de crédito, né, para pessoas jurídicas de direito privado ou para fundos de investimentos regulamentados por quem? Pela CVM. Tá lá no artigo 39A. Olha lá, ó. No caput do 39A, regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Tranquilo? 40. A contabilidade pública, por força do artigo 85 da Lei 4320, deverá ser organizada de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária e o conhecimento da composição patrimonial. Legal, baita história. Por sua vez, a demonstração DVP, né, deverá evidenciar as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício. Tá. Em observância ao contido na lei e de acordo com os procedimentos orçamentários, a despesa é considerada executada na seguinte etapa. Artigo 35 da LRF, da 4320. Consideram-se do exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Quem não tem o artigo 35 decorado na mente ainda não tem condições de passar na SFSEX. Porque todo ano cai alguma coisa e a gente usa ele. Beleza? Então, toda essa historinha aqui não tem muito a ver. Ele tentou enrolar aqui, colocou a DVP, né? Tá? E quem criou pelo em ovo lá, a DVP, a alteração patrimonial ocorre quando
ocorre a liquidação, né? Já que ele colocou a DVP, eu vou colocar que a alteração patrimonial ocorre quando liquida. Mas não é isso aí que ele pediu. Ele contou uma historinha, falou sobre DVP, mas ele pediu o quê? Em observância ao contido na lei e de acordo com os procedimentos orçamentários. Então, orçamentariamente, se é de acordo com os procedimentos orçamentários, ele quer orçamentariamente. Que letra feia, né? Orçamentariamente. E orçamentariamente, a despesa orçamentária ocorre quando? No momento do empenho. Beleza? Então, nosso gabarito aí, letra E, da questão 40. Tranquilo aí? Todo mundo está acompanhando? Com calma e elegância? E aí, como é que tá aí a parcial dos acertos da galera aí? Da 21 a 40 aí, acertaram quantas? Já tem um recorte legal aí, né? Da 21 a 40 já temos aí 21 questões, né? 20 questões. 20 questões. Daqui a pouco a gente termina e vai embora. Questão 41. Determinada entidade pública apresentou as seguintes informações em sua demonstração dos fluxos de caixa do exercício de 2014. Ah, é claro que tinha que ter um fluxo de caixa, né? Aí não seria a VUNESP. Otávio, 16 de 20. Excelente, Otávio. Parabéns, cara. Ó, informações da demonstração dos fluxos de caixa. Várias informações. Vamos ver o que ele quer. De acordo com o manual de contabilidade, o fluxo de caixa líquido gerado pela atividade operacional. Fluxo de caixa gerado pela atividade operacional foi D. Então eu tenho que pegar aqui tudo que foi operacional e fazer até o Danley falou, né? Uma conta de padaria. Aquela conta que a gente faz no balcão da padaria, conversando e tomando um cafezinho. Aí o que era operacional aí, ó? Recebimento de caixa pela venda de produtos agropecuários, receita agropecuária, né? É uma receita operacional da administração pública operacional. Desembolso pela aquisição de ativo não circulante. Não, né? Aí é um investimento. Desembolso para pagamento de transferências concedidas. Transferência concedida, né? Despesa corrente. Desembolsou. Então é operacional. Recebimento de numerário pela alienação de bens. Também não, né? Investimento, né? Desembolso para o pagamento de pessoal. Operacional. Então tá lá, ó. 680, tá aqui. Menos 450, tá aqui. Menos 697, tá aqui, ó. As três operacionais que nós apuramos até agora. Desembolso para amortização da dívida, financeiro, né? Financiamento também tá fora. Recebimento de caixa proveniente de transferências. Transferências recebidas, né? Operacional. Faz parte da atividade, né? Do Estado. 530. Recebimento de caixa relativo à remuneração de disponibilidades. Operacional. 102. Somando os positivos, subtraindo os negativos. Fluxo de caixa das atividades operacionais. 165. Beleza? Gabarito letra A.
Questão 42. Para responder 42 e 43, observe as informações a seguir, retiradas da contabilidade de determinada empresa relativas ao último exercício financeiro. Receita bruta e tal. Legal, hein? Parece um ADRE ou não? Parece, né? O que ele quer? Considerando essas informações, após elaborar a DRE, o resultado operacional bruto, lucro bruto. Falei também inúmeras vezes. Tem que saber fazer DRE, tá? Então, assim, ó, realmente, quem estudou com a gente aqui, teve tudo para fazer uma excelente prova. Vamos colocar nossa DRE aqui, ó. Receita bruta, 680 mil, menos deduções da receita bruta, 20.400. Onde que está isso? Tá lá nos dados, ó. Receita bruta, 680, utilizamos, menos a dedução, 20.400. Tem mais? Tem mais. Ó, abatimentos e ICMS. Todas as deduções aqui da receita bruta, né? Até que nós cheguemos na receita líquida. Abatimentos 13.600 e ICMS 102. Tá aqui, ó. 13.600, 102. Até aqui estava na sequência correta, depois já mudou, né? Usamos tudo isso aqui. E obtivemos o quê? Tínhamos a receita bruta e agora temos a receita líquida. Perfeito. Menos o CMV vai dar o meu lucro bruto que ele está pedindo, né? Quanto que é o CMV? Tá lá, ó. 163.200. Já usamos o CMV também. Daniel 19/20. Excelente. Tá? Então, receita líquida menos o CMV, lucro bruto, 380.800. Olha aí, ó, o nosso precursor está precedendo e liderando. É isso aí, Delgado. Vamos lá. Aí, tá lá o nosso gabarito, beleza? Então, só tinha que saber a estrutura da DRE e somar e subtrair, né? Show? A gentada dando show aí, né, cara? Na nossa prova em 2025. Delgado tá bem, Daniel tá bem também. Os dois sargentos do nosso EB aí. (43) pediu o resultado líquido. E aí a gente continua a DRE, ó. A gente parou aqui na receita, no lucro bruto, ó. Aí a gente continua, ó. Retira todas as despesas gerais e administrativas, despesas de venda, despesas financeiras, receita financeira, tá tudo lá isso aqui nos dados. Aí a gente vai chegar no lucro antes do imposto de renda. 379.800 e a provisão para o imposto de renda é 15%. Onde está isso? Lá nos dados. Cadê? Aqui, ó. 15%. E tem uma receita financeira lá também, ó. Tá? Colocamos tudo lá. E aí, aplicou os 15% ali no LAIR. É só subtrair, né? LAIR menos o imposto e ser feliz, né? 322.830. Gabarito. 44, de acordo com a LRF, também quintal da nossa casa, né? Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração, eu enchi o saco com isso, né? Passei escrituração lá em contabilidade geral, em custos, em pública, em orçamento também, tá? Que a LRF a gente viu toda ela, sem exceção de nenhum artigo. A gente passou por toda a LRF lá na nossa disciplina de orçamento. E aí veio aí uma questão para nos premiar, né, sobre escrituração. A escrituração das contas públicas
entre outras, né, além de obedecer às demais normas de contabilidade, observará o seguinte. Tá lá, ó, artigo 50, ó, e aí ele modificou alguns incisos aqui, né? Ele modificou para tornar errado, né? Quer ver, ó? Tem um que começa por disponibilidade ali, uma alternativa, quer ver? Ah, aqui eu não coloquei a animação, né? Aí ficou escondida aqui as alternativas. Mas a correta não ficou escondida. E como hoje não é aula, a gente não vai modificar aqui o slide, tá? Então, gabarito letra B e tá lá no inciso 4º, ó. Tem que observar as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Perfeito? 45, ó, dados para 45, 46 e 47. Determinada empresa apresentou em 30 de abril o balancete descrito. Várias contas aí. O que ele quer? Após a apuração do resultado, ao elaborar o balanço patrimonial, o valor correspondente ao patrimônio líquido. Tá? Cansei de falar nas aulas aí. Tem que saber. Eu falei na revisão também. Quem estava na revisão aí sabe que eu não estou mentindo, não estou falando aí para querer me aparecer. Falei, vocês têm que saber pegar um monte de conta lá num balancete, calcular o lucro, né? Fazer a DRE e depois da DRE encontrar o valor ou do patrimônio líquido, ou do passivo, ou do ativo, ou de algum dos grupos lá do ativo e do passivo. Beleza? Então aí mais uma questão que nós fomos premiados aí com ela. E aí a gente começa fazendo a DRE, né? Que é mais do mesmo. A gente já viu aí na questão anterior a estrutura da DRE. Pegamos lá a receita bruta, menos. Só que essa é mais simples, né? Depois da receita ia direto para o CMV, já obtínhamos o lucro bruto, só tínhamos despesas administrativas e despesas com juros, já dava o lucro líquido lá, ó, 4.080. Beleza? E aí, para eu achar o resultado final do patrimônio líquido, eu tenho que pegar as contas que já tinham no patrimônio líquido e somar esse lucro aqui lá para dentro dele. Beleza? Vamos lá nos dados? Lá a gente vai ver que tinha receita bruta, CMV, despesas administrativas e despesas de juros. Vamos caçar essas 4 aqui lá. Cadê? São 4. Receita de vendas, despesa de juros, CMV, despesas administrativas. Tá ali as 4 que a gente precisava para chegar no lucro, né? Fechou. Aí agora a gente vai pegar as contas que já tinha lá no PL. Cadê as contas do PL? Caixa e equivalentes de caixa do ativo, capital social, PL, ó. Lucros acumulados é do PL. Reserva de capital é do PL. Salários a pagar, passivo. Receita já classificamos, estoque é do ativo, despesa é da DRE. Fornecedores, empréstimos, custo, investimentos e despesas. Fechou. Tinha essas 3 aí lá no PL. Aí a gente colocou lá no nosso quadrinho as 3, quer ver? Vai ser essas 3 aí mais o lucro. Vai ser o novo valor do PL. Tá? Então lá as 3. Capital social, lucros acumulados, reserva de capital, mais o lucro do exercício. 68 mil. Gabarito. Letra D. Letra C, perdão. Questão 46, com os mesmos dados, né? Após a apuração do resultado, ao elaborar o balanço patrimonial, utilizando os valores apresentados, será evidenciado tá? Aí a gente fica também já meio que na cara do gol, né?
para achar o valor do ativo total, né? Por quê? Porque ele deu lá, ó, caixa, clientes, estoque, móveis e utensílios, o ativo total. Então eu nem preciso separar em circulante e não circulante, né? Empréstimos concedidos, ativo, investimentos em outras companhias, ativo, tá? E aí tá lá o nosso total, ó. 120.360. Vamos lá? Classificar tudo que é do ativo. Ó, caixa e equivalentes de caixa, ativo, ativo, aqui também ativo, salários a pagar, estoque de mercadorias, empréstimos concedidos, investimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Fechou. Tranquilo? Gabarito letra E. 47. O giro do ativo é um indicador financeiro. Ó, contabilidade aí. Giro do ativo é lá em análise de balanço, né? Que a gente viu. Mais uma de análise de balanço, hein? É um indicador financeiro que mede a eficiência de uma empresa em utilizar seus ativos para gerar receita. Legal. Assim, ao analisar o balanço patrimonial da empresa, elaborado após a apuração do resultado, considerando os critérios de arredondamento, será evidenciado um giro do ativo igual a... E aí a gente tem que lembrar da fórmula, né? Giro do ativo, tá aqui, ó. Igual a receita de vendas dividido pelo ativo total. Quanto que é o meu ativo total? Já apurei na questão anterior. Tô na cara do gol. 120.360, tá ali, ó. Nosso Danley colocou pra gente ali. E quanto que é a minha receita de vendas? Ah, teve outra questão que eu fiz a DRE. Tá lá na minha DRE. 24.480. Tá, pessoal? Provinha inteligente aí. Se por acaso a VUNESP ouve aí, ou algum examinador assistir nossa correção, ela está de parabéns. Ó, 24.480 dividido por 120.360, 0,2. Nosso gabarito aí, letra D. Tá? Tinha que estar bem afiado aí em fazer os cálculos sem a calculadora, né, pessoal? Questão 48. Já estamos chegando no final aí. Beleza? Mesmo com os problemas técnicos aí, tem uma galerinha boa nos acompanhando aí, hein? Excelente. Aqueles que são nossos alunos, né? Estamos confirmando com vocês aí o nosso compromisso, né? De dar as caras aqui no dia da prova. E não foi uma prova fácil, né? A gente passamos aí, eu e o Danley, toda a tarde resolvendo e com o máximo de atenção possível, revisando várias vezes, para a gente não correr o risco de passar alguma coisa batida aí, né? Então, firmando mais uma vez aí o compromisso do curso Cidade com seus alunos aqui na área de contabilidade. Tá? E aí, quem não é aluno ainda, né, conheceu o nosso trabalho por meio das revisões e dessa resolução da prova também, né? Avaliem aí, estudar com a gente, quem vai fazer uma preparação mais forte aí para o próximo concurso. A gente está à disposição aqui para ajudar vocês e caminhar junto até a linha de chegada. Caminhar não, correr junto até a linha de chegada. Show? 48. Os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Sabemos disso, né? Isso exige a seleção de uma base de mensuração. Estudamos isso aí, hein? A estrutura conceitual para o relatório financeiro, ou CPC 00, né? Destaca que as informações fornecidas
mensurando o ativo ou o passivo ao custo histórico podem ser relevantes para os usuários das demonstrações contábeis, pois o custo histórico utiliza, tá? Tá lá no nosso CPC 00, ó. A partir daqui que é importante, ó, as informações fornecidas mensurando o ativo ou passivo pelo custo histórico podem ser relevantes. Por quê? Porque o custo histórico utiliza informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem ao ativo ou passivo, né? O custo histórico, lá na origem, né, remonta à história desse ativo ou passivo. A questão aí que não foi bem uma decoreba, né? Quem estava tranquilo aí, estava ligado, conseguiu, quem estava com a sua lucidez em dia, como eu falo, né, conseguiu interpretar bem e resolver essa questão aí, tá? 49, de acordo com a legislação relativa aos recursos de caixa do Tesouro Nacional, Decreto 93872, batemos todo ele, batemos ou não batemos, Matheus? Matheus, Delgado, Daniel, sabem que a gente bateu e estava bombando nos nossos slides aí essa matéria aí. Então, de acordo com a legislação relativa aos recursos de caixa do Tesouro Nacional, de novo, decreto 93872 de 86. As transferências para entidades supervisionadas, inclusive quando decorrentes de receitas vinculadas ou com destinação especificada na legislação vigente, constarão de limites de saque aprovados para a unidade orçamentária a qual os créditos sejam atribuíveis, de acordo com o cronograma aprovado. Foi traído aqui porque o nosso amigo riscou a vírgula aqui. Os saques para atender tais despesas quais? Aquelas despesas referente às transferências para entidades supervisionadas, ó. Tais despesas está retomando aquele termo anterior lá, né? Os saques para as despesas de transferências para entidades supervisionadas só poderão ser efetuados após o quê? Né? Vimos lá, incansavelmente. Artigo 12, ó. Após a arrecadação da respectiva receita e seu recolhimento à conta do Tesouro Nacional. Gabarito letra C. 50, é a última. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, em muitos casos, os valores do orçamento final e do realizado são os mesmos. Isso porque a execução orçamentária é monitorada durante o período e o orçamento original é progressivamente revisado para refletir mudanças nas condições, circunstâncias e fatos ocorridos durante o período. Nesse caso, é exigida da entidade a divulgação da explicação das razões para alterações entre orçamento original e orçamento final. Então, aqui é orçamento original, ou seja, o orçamento aprovado, versus orçamento final, né? Tá? Então, muitas vezes o orçamento original é igual ao final, que dá um equilíbrio orçamentário, e algumas vezes ele não é equilibrado. É isso que tá dizendo aqui, tá? Até aqui ele falou isso, ó. Eu expliquei aqui. Nesse caso, é exigida da entidade a divulgação da explicação das razões para as alterações entre orçamento original e orçamento final. Então, muitas vezes eles são iguais, mas muitas vezes eles são diferentes. E quando eles são diferentes, o governo tem que explicar por que eles são diferentes, né? E como que ele divulga? As divulgações devem garantir que as entidades que publicam o seu orçamento aprovado sejam responsáveis
pelo seu desempenho em face do quê? Relevância e conformidade com o orçamento aprovado. Onde é que está isso? NBC TSP 13. Apresentação da informação orçamentária. Mais uma aí que eu falei lá na nossa primeira aula de contabilidade pública, que era uma NBC que valia a pena vocês darem uma olhada aí, tá? Isso é importantíssimo. Tá lá a resposta, ó. Relevância aí, conformidade. Gabarito letra A. Beleza, pessoal? Fechamos aqui nossa resolução completa da prova, de forma rápida, né? Então, todo mundo tá cansado aí, fizeram a prova hoje e os professores também estão cansados, a equipe toda, né? Mas, como eu falei, estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação, né, de apresentar o gabarito para vocês no mesmo dia da prova. A gente gosta de fazer isso e fazemos com excelência aí, né? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí das resoluções. Desejo a todos aí que vocês consigam passar para as próximas etapas aí, né? Infelizmente são poucas vagas e muita gente boa querendo essas vagas. E estaremos com vocês aí nas próximas etapas também. O pessoal que já é do curso aí sabe que a gente acompanha vocês aí nas demais fases também, apoiando, ajudando e trazendo informações aí sobre as demais fases. Beleza? Forte abraço a todos aí e até a próxima. Tamo junto.